A Direct do Nintendo Switch 2 vai acontecer no dia 2 de abril, entretanto os rumores não param. Dessa vez temos aí alguns indícios de que a tela do Nintendo Switch 2 deve ser LCD com 120 Hz e suporte HDR e VRR. Além disso, foram encontrados vestígios, indícios de modo 60 FPS em Xenoblade Chronicles X do Nintendo Switch. Dataminers fizeram essas análises aí e trouxeram informações pra gente que a gente vai falar aqui no canal. Dados de venda de consoles e jogos no Japão. Tivemos aí uma nova Splatfest anunciada. Animal Crossing New Horizons faz 5 anos e novos jogos de Super Nintendo adicionados do Nintendo Switch Online. Vamos falar sobre isso e muito mais após a nossa vinheta. Vamos lá! Antes de começar, deixa eu te falar que esse vídeo está sendo apoiado pelo Nintendo Barato. Pra quem não conhece, pessoal, o Nintendo Barato é um site onde reúne as melhores ofertas de Nintendo, seus acessórios, jogos e até colecionáveis. O site é atualizado de hora em hora. E não se preocupe porque todos os links que tem lá vão te levar para lojas confiáveis. E fique bem atento que também tem os canais do Telegram e do WhatsApp, onde tem diariamente praticamente informações de novas promoções. E todos os links estão aqui na descrição. Bora pro vídeo! Fala pessoal do Sou Nintendista! Eu sou Thales Oliver, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós temos muitas coisas para falar aí referente principalmente ao Nintendo Switch 2. Já tinha um tempo que eu não trazia coisas do Nintendo Switch 2, né? Os rumores deram uma desaparecida depois que a Nintendo anunciou o console de forma oficial. Recentemente trouxe um vídeo aqui pro canal, sim, onde a gente falou sobre o Nintendo Switch 2, sobre os protótipos do grip do Joy-Cons ali, mas não era nada assim, ultra revelador, né? Mas agora nós temos informações aí de que pode chegar algo interessante, uma funcionalidade nova aí no Nintendo Switch 2 referente à tela, ok? Mas, gente, antes de começar esse vídeo, vocês vão deixar o like de vocês, vão se inscrever nesse canal, se vocês não querem perder nada sobre Nintendo aqui, e também você vai poder virar membro para ter acesso a coisas exclusivas, inclusive participar do grupo de membros lá, onde você vai poder interagir comigo e com outras pessoas, beleza? Então, meus amigos, sem mais delongas, simbora que eu quero falar muitas coisas com vocês. Vamos lá! Seguinte, amiguinhos, olha só. Animal Crossing New Horizons completou 5 anos, meus amigos. Eu fiz uma publicação aí nas redes sociais, que até a Nintendo compartilhou, uma imagenzinha muito bacana. E eu perguntei pra vocês, né, quais as experiências que vocês tiveram com Animal Crossing New Horizons. Foi um jogo que foi lançado em março, né, de 2020, basicamente, contextualizando aqui pra vocês, eu lembro que eu vim aqui pra Portugal, eu contei essa história aqui, tá? Eu contei essa história, tem um vídeo aqui no canal contando como eu cheguei aqui em Portugal e tal, recomendo que vocês assistam, mas eu falei pra vocês que no dia 3 de março tinha ocorrido o primeiro caso de coronavírus, né? E no dia 11, basicamente, decidiram parar tudo. Universidade, tudo parou. E esse jogo, ele chegou um pouquinho ali depois. A gente nem esperava nada. No Brasil também as coisas foram acontecendo em março, em abril e tal. E esse jogo ajudou muitas pessoas, inclusive fora da pandemia mesmo, que tem alguns distúrbios, algumas doenças e tal, solidão principalmente. E é um jogo maravilhoso, né, gente? Um jogo lindo. Eu amei jogar Animal Crossing, foi a minha primeira experiência aí com a franquia. E eu tenho que voltar com a minha ilha, inclusive. Eu gostaria de aproveitar e fazer o convite para vocês me contarem aqui as experiências que vocês tiveram com Animal Crossing e o que vocês aguardam de um novo Animal Crossing que deve chegar aí no Nintendo Switch 2. Vai ser um pouquinho difícil superar esse daqui, mas eu acredito que há muitas coisas sim para serem adicionadas em Animal Crossing e ainda se tornar um jogo assim grandíssimo, porque ele é um jogo grande, mas maior ainda do que ele já é, né? Então eu convido aqui vocês falarem isso. Beleza, amigos? Então, feliz 5º aniversário Animal Crossing. Quero falar agora sobre adições do Nintendo Switch Online. Na verdade, vão ser 4 adições, vão ocorrer no dia 28 de março aí, e foram jogos que praticamente, tá,
ninguém conhecia ali, uma galerinha ou outra conhecia. Um desses é esse Nobunaga's Ambition, que nunca tinha ouvido falar específico aqui desse jogo. Não é daqueles jogos que me atraem. Tipo, acho que pouquíssima galera vai jogar esses jogos. Não foi um update maneiro, a gente esperava outros jogos aí chegar, né? Chegou também outro aqui que é Romance of the Three Kingdoms. Deixa eu só ver aqui. Que teve. Ah, não. Nobunaga's Ambition, tá. Depois o Romance of the Three Kingdoms. 4 Wall of Fire, que também é um jogo que eu não conheço. Acho que é muito nichado esse tipo de jogo que tem texto demais e tal. Cara, não dá pra mim. Nem aqueles jogos educativos do Mario. Aí depois a gente teve aí o New Horizons, né? O Uncharted Waters, que apareceu aí. Esse aí acho que a galera curtiu mais, que apareceu. Teve uma galera que queria jogar, né? Mas eu vi mais isso do povo americano, tá? E depois o outro Nobunaga's Ambition, mas é o Lord of the Darkness. Então, jogos extremamente nichados e tal. Acho que, sinceramente, gente, esse update não precisava, tá? A gente quer outros jogos aí no Nintendo Switch online, mas... Enfim, né? Enfim, vamos falar sobre outra coisa, tá? Que é Splatfest. Galera aí que gosta de Splatoon, tá? A Nintendo anunciou uma nova Splatfest que vai ocorrer no dia 12 de abril e vai até o dia 14 de abril, segunda-feira, meia-noite e 59 ali, mais ou menos. Então é mais no final de semana, né? Sábado e domingo. E o tema da Splatfest é o seguinte: o que é que você faz, né? Quando é que você faz mais coisas, né? E aí tem o grupo da manhã, o grupo da tarde e o grupo da noite. Cara, acho que atualmente eu acho que Thales, eu acho que eu acabo fazendo mais coisas à tarde do que de manhã. Tá, eu acredito. É o momento que eu acho que eu trabalho mais da tarde, gravo vídeo aqui pro canal. De manhã eu tô um pouco lento, à noite já tô com sono e tal. Hoje em dia eu acho que eu tô fazendo coisas, a quantidade de coisas, né, maior à tarde. Mas diga aqui nos comentários, quando é que vocês fazem mais coisas da vida de vocês, se é de manhã, à tarde ou à noite, e qual que você vai escolher, né? Porque de repente você faz uma coisa, mas quer escolher outra. Já conta aqui quais que vocês vão querer participar, beleza? Gente, vamos falar sobre vendas de consoles e jogos lá no Japão, tá? Foi uma semana um pouquinho assim mais parada, tá? O Monster Hunter Wilds segue aí no topo, com 40.632 unidades, tá? Já tá quase chegando a 800 mil vendas no Japão. Super Mario Party Jamboree e o Donkey Kong Country Returns HD ainda continuam vendendo, né, bem. Se bem que o DK deu uma caidinha nas vendas ali. O Super Mario Party Jamboree, cada semana vai caindo mais, né, mas isso é um padrão, né, de jogo lançado mesmo, tá? O Donkey Kong já vendeu, ó, mais de 232 mil unidades, tá? Como eu falei pra vocês, eu acho que é um jogo tranquilo aí de passar 1 milhão de vendas. O Suikoden 1.2 HD Remaster também, ó, vendeu 7.330. E depois desse aqui são mais aqueles jogos que sempre estão vendendo, né? O Minecraft, o Mario Kart Deluxe, Animal Crossing New Horizons, Super Smash Bros. Ultimate, Pokémon Scarlet e Violet. Inclusive, eles compilaram um top 30, né? A Famitsu. Quem reporta isso aí. E nesse top 30 a gente conseguiu ver um aumento considerável, tá, de jogos do Mario, né? Porque a gente teve o Mario Day, né, ali, então jogos como o Super Mario Bros. Wonder acabou vendendo. Achei interessante que o Super Mario Bros. Wonder tá quase chegando a 2 milhões de vendas. E 2 milhões de vendas e alguns pouquinhos mil é o Tears of the Kingdom. Então pra gente ver que no Japão, o Tears of the Kingdom e o Mario Bros. Wonder teve o mesmo peso aí de vendas, né? No mundo foi diferente, né? O Tears of the Kingdom chegou a 20 e o Super Mario Wonder a um pouquinho mais de 15 mil unidades, né? Pode ser que esse número passe, principalmente com o filme do Mario e tal, porque até o Tears of the Kingdom não tem vendido tanto. Foi um jogo que vendeu assim na primeira semana, nos primeiros meses, e depois se estabilizou, né? Diferente de alguns jogos que vão vendendo mais assim, desse jeito, né? E tem aqueles jogos que sempre estão vendendo que a gente chama de Evergreen, né? Tivemos um novo jogo aqui, Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Fallen of Water and Light, que eu não conheço, tá? Chegou aí debutando com 2.524. Sobre hardware, galera, o PlayStation 5 segue líder aqui, tá?
Mas tá caindo mais, porque ele tava mais elevado por causa do Monster Hunter Wilds, né, que foi lançado, que quem normalmente ocupa esse primeiro lugar é o Nintendo Switch OLED. Acredito que na próxima semana já vai trocar aí esse top 10. Nintendo Switch Lite vendendo o que ele vende normalmente, 6 mil, 7 mil, né? O Switch padrão 3 mil e pouco, né? A gente consegue ver que tá vendendo menos de Nintendo Switch, né, galera, com o passar do tempo. Essa semana, por exemplo, vendeu, ó, do dia 10 a 16, ó, 17 mais 3, 20. Vamos botar 20, 26 mil unidades. 26, 27 deve ser mais ou menos. Com o total de PlayStation 5, a gente consegue totalizar. Então, praticamente, PlayStation 5 e Nintendo Switch venderam ali 27 mil unidades. Então, o Nintendo Switch já tá começando a mostrar as quedas deles, principalmente agora com o Nintendo Switch 2, o que é completamente normal, tá? Lembrando que a gente vai ter um relatório da Nintendo que vai ser revelado aí, compartilhado no mês de maio. Vai ter vídeo aqui no canal, inclusive, pra gente acompanhar junto isso aí. Beleza? Gente, vamos falar sobre o Nintendo Switch 2, que eu acredito que vocês clicaram pra ver isso aqui, tá? Olha só, seguinte... rumorzinho novo chegando aí. Estão rolando muitas coisas ali no fórum do Famiboards, principalmente antes aí da Nintendo Direct do Nintendo Switch 2, que vai acontecer pouco menos de 13 dias, tá? Onde apontam que a tela do Nintendo Switch seria LCD, com suporte HDR e VRR e também 120 Hz, tá? Pra vocês entenderem um pouquinho mais sobre isso aqui, tá? Pra explicar mais detalhadamente, deixa eu ler aqui pra vocês. Olha só. Lembrando que eu peguei essa matéria do site Universo Nintendo, do Necrolip, tá? Dei uma resumidinha aqui pra vocês. Então vamos lá, ó. O usuário Secret Boy do Famiboards comentou que o Nintendo Switch 2 deve contar com uma tela LCD capaz de operar a 120 Hz, além de suportar HDR e VRR, que são tecnologias que prometem uma experiência visual melhor e uma jogabilidade mais suave. Principalmente o VRR, ele é muito importante, tá? Inclusive, tá? Uma coisa muito legal. Ontem, em exclusivo, no podcast que a gente fez ontem, referente a nossos palpites e tudo, referente a Nintendo Direct do Nintendo Switch 2, o Marcel, tá, do Mini Castle, ele foi lá pro podcast, foi nosso convidado especial, e ele comentou sobre isso aqui, tá? Antes de começar a vazar muitas coisas por aí e tal. Vazar não, rumorizar, na verdade, né? É diferente. E eu falei, cara, se isso acontecer, mano, golaço teu, hein? Mas enfim, ele informou que isso tudo beneficiaria o modo portátil dos jogos, o que permitiria que desenvolvedores otimizassem os jogos para rodarem a 40 FPS com maior estabilidade, além de que seriam fundamentais para suavizar quedas de FPS e trazer uma melhoria no visual dos jogos. É porque assim, gente, se a gente tem o suporte, por exemplo, a 60 Hz que a gente tem no Switch padrão, Steam Deck e tudo mais, e um jogo forçar ali a 40, quando você divide 60 para 40, dá um valor bem baixo. Quando você pega os 120 Hz, divide por 40, você tem ali praticamente uma divisão perfeita por 3. Então, o que isso significa? Significa que a gente teria uma melhoria muito boa para jogos, sei lá, que rodam a 30, aí sofrendo, rodariam ali 40. Só que o que é que acontece? Quando você pega, por exemplo, esse exemplo que eu dei, um jogo a rodar 40 e suporte a 60 Hz, você começa a ver falhas muito notórias no jogo, os famosos serrilhados lá. O visual não fica muito bonito, além daquelas quedas maçantes que a gente tem de FPS, né? Por isso que muitas das vezes a Nintendo acaba optando, tipo o Paper Mario Thousand Year Door. Ele rodava 60 no GameCube, mas a Nintendo quis valorizar mais o retrabalho que ela fez na versão Nintendo Switch, mas mantendo uma taxa de FPS padrão ali a 30, né? Que é cravado, tá? E com isso, esse suporte 120 Hz e tal, e rodando a 40 FPS, você tem uma divisão por 3, o que traria uma melhoria visual ali nos jogos. A gente não veria aqueles borrões e tal, seria muito melhor. Isso aqui é muito menos notório, tá? Não quer dizer que não vai ter, tá? É muito menos notório. Ficaria mais a palavra, tá? Causaria uma satisfação melhor pra gente ao jogar. Ficaria aquele famoso delicinha, tá? E aí uma coisa interessante, segundo ele, a Nintendo teria optado por LCD para o equilíbrio
equilíbrio de desempenho e um custo menor. A gente sabe disso, já vinha falando que não tinha vazado nada, saído nada por aí, nem mesmo nos rumores referente à tela OLED. Né? Então, pode ser que a Nintendo lance o modelo Premium depois aí de alguns anos, tá? Mas aponta tudo que seria um LCD e ainda com suporte a IPS, né? Então, o IPS a gente sabe que não é a mesma coisa que um OLED, mas seria algo muito aceitável. As telas IPS são muito bonitas, tá? Eu mesmo já tive contato com elas e são muito bonitas mesmo. Assim, não é algo que você fala, meu Deus, eu preciso de um OLED, né? Mas claro, a galera que joga no Nintendo Switch com um OLED, com certeza, quando for pro Switch 2, deve sentir uma leve diferençazinha ali. Mas não grotesca, tá, gente? Não tão grotesca, beleza? E aí uma coisa interessante, ele confirmou sobre os tais 3 teraflops, né, em relação ao desempenho da GPU. A gente falou sobre isso, né, em relação ao modo docado e o modo portátil. No modo portátil parece ser algo aproximado ali de 1,5 teraflop, tá? 1,5, ali basicamente a metade do que roda no modo docado, tá? E se isso for verídico, tá? Resumindo, o Nintendo Switch 2 exibirá cores mais vibrantes, FPS mais altos e uma suavidade visual que minimizará a percepção de falhas de desempenho. Então, isso aqui é algo muito interessante. Estou muito ansioso para saber como é que vai ser isso aí. Principalmente os jogos da retrocompatibilidade vão receber melhoria. Como é que vai ser isso? A gente vai precisar aguardar as cenas dos próximos capítulos, tá? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam sobre isso aqui que eu falei agora. E, gente, olha só que legal, mano. A Nintendo, ela anunciou que ela vai, basicamente, estão expandindo a sua relação com o time que a gente vai ter, o Mariners, lá de Seattle, tá? E, basicamente, vão estar patrocinando, né, o time e tudo mais. E o mais legal disso tudo, cara, é que tá todo mundo, olha só, com a logo do Nintendo Switch 2 aqui e também outras da Nintendo, cara. Olha que legal. Lembra que a Nintendo tinha um time de golfe lá nos anos passados, mano, antes dos anos 90 e tal. Foi há muito tempo mesmo isso aqui. E agora ela estaria patrocinando o time. Então eles revelaram isso aqui. Foi muito legal, vai ser em Seattle. A data de abertura vai ser no dia 27 de março, tá? Sair alguma coisinha aí, eu vou trazer compartilhando aqui pra vocês. Mas muito legal, cara. E a gente vê como a Nintendo tá se esforçando, né, pra emplacar com esse novo rádio que, segundo os analistas, vai ser um dos maiores lançamentos aí da história, né, galera? Então, comenta aqui o que vocês acharam sobre isso. Achei muito maneiro isso de estar propagando aí o Nintendo Switch 2 sem ele ter ainda sido lançado, meus amigos, e nem a Direct ainda ter acontecido. Amigos, vamos falar aqui agora sobre Xenoblade Chronicles X para encerrar. O jogo foi lançado aí ontem, no dia 20 de março, e um data miner, o Massagrato R, ele é um data miner bem conhecido aí e tal. E ele fez umas análises aqui muito interessantes. Tem um código aqui que eu até compartilhei com vocês, onde mostra, tá, que lá dentro do código do Xenoblade Chronicles X Definitive Edition, mostra alguns indícios de modo 60 FPS, tá? Só que a gente sabe que não foi utilizado, tá? Isso na versão final e com até erros, tá? Se fosse dessa forma, eu vou mostrar aqui pra vocês referente a isso, tá? Olha só o que eu escrevi aqui pra vocês, ó. A avaliação desse segmento de código, que inclui uma função chamada i60fps Mode, indica que o time da Monolith Soft pode ter experimentado um recurso para elevar os FPS para 60. Contudo, a ativação do modo parece ser parcial e ainda imprecisa. Ele desvenda condicionais que modificam componentes da interface e a lógica do jogo. No entanto, na sua configuração atual, a funcionalidade poderia provocar reações estranhas se fosse ativada, causando problemas mesmo, tá? E aí, gente, né, indicaria, né, que a Nintendo, quem sabe, futuramente, ela poderia disponibilizar uma versão nova, modificada ali, referente ao jogo, no Nintendo Switch 2, quem sabe, e ainda com uma melhoria ali de FPS, aquele famoso que o jogo não é travado, né, no 30 FPS e tal. Ele teria esse suporte, só que se ativado no Nintendo Switch 1 padrão, causaria problema, tá?
E aí uma outra coisa interessante que eles acharam que ele achou foi referente à taxa de quadros, os FPS. Ele descobriu que o código sugere uma mudança entre diversas resoluções. Por exemplo, de 504p a 720p no modo portátil e de 760p a 1080p no modo docado, para manter a estabilidade de desempenho, particularmente em situações onde se busca atingir FPS maiores, ali em áreas mesmo referente ao jogo. Lembrando que o Xenoblade Chronicles X Definitive Edition não é só um port ali do Wii U, é um jogo que contém sim bastante melhorias, não é um remake, tá? Eu falei isso no canal aqui pra vocês, e que inclusive a mídia gostou muito do jogo. Ele recebeu 88 no Metacritic, quase um must play. A versão do Wii U foi 84, tem um novo modo aí, né, que uma continuação ali da história, basicamente não tinha na versão do Wii U, é algo exclusivo. E o jogo contém sim um gráfico muito bonito e tal. Eu acho muito legal o trabalho que a Monolith Soft ela sempre tem feito. Muito surpreso com o que ela vai fazer aí no Nintendo Switch 2. Então é isso, né, galera? Então vamos precisar aguardar aí sobre isso. Pode ser que os jogos do Nintendo Switch como padrão recebam mesmo um update. A Nintendo vai explicar isso de repente lá na Direct do Switch 2. Não sabemos. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas deixa aqui nos comentários o que vocês acham pra gente conversar sobre isso, ok? Mas, meus amigos, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês, se inscreva no canal que é muito importante. E me siga em todas as redes sociais, @sounintendista ou @ThalesOliver, ok? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!